Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o fundo Bresco Logística, um fundo do setor de logística, considerado pelo mercado um dos melhores portfólios. Entretanto, o fundo tem alguns desafios e alguns pontos negativos que eu vou comentar com vocês no vídeo. De início, eu já quero comentar com vocês a qualidade do relatório. Não é um relatório gerencial como a gente encontra nos outros fundos, ele é naquele formato antigo de lâminas. Então a gente vai observar que é um relatório muito curto, com poucas informações, e também ele poderia ser mais claro em alguns pontos. Então, dito isso, vamos começar. O fundo possui 11 propriedades, quase 450 mil metros quadrados de área bruta locável, com um potencial de expansão de ABR em 6%. Esse ponto é um dos pontos positivos, eu sempre comento. Capacidade de expandir dentro do próprio ativo gera um cap rate muito interessante. E esse fundo, a gente vai observar mais abaixo que ele fica praticamente todo no raio 30 de São Paulo. Então, muito bem localizados os imóveis. Conseguir expandir um imóvel nessa localização, com certeza, geraria muito valor ao cotista. Então, aqui ele informa que atualmente tem 12% de vacância física, 35% dos contratos são atípicos, o que traz um balanço bom para o fundo, e 84% dos inquilinos são classificados como uma escala AAA ou AA, né, aqui nos rates do Brasil. 10 das 11 propriedades são A+, ou seja, qualidade do portfólio é muito boa, qualidade dos inquilinos é muito bom e a localização também é muito boa. Então vamos aos probleminhas do fundo. Aqui a gente observa a taxa de gestão de 1% com uma taxa de performance de 20% do que excedeu o IPCA. Aqui no ano de 2022 a gente consegue ver o total de receitas, mais 147 milhões, e o total de despesas, 22 milhões. Fazendo a continha, isso aqui dá quase 15% de despesa. Está um pouquinho caro, ao meu ver, dentro ainda de um valor razoável, mas um pouquinho salgado. Mas esse não é o maior problema do fundo para mim. Mais para baixo eu vou mostrar para vocês. Então aqui a gente tem a distribuição do fundo. A gente pode ver que 67% é em propriedade last mile, que vem tendo uma demanda muito grande por esse tipo de propriedade, justamente pelo e-commerce, pela velocidade da entrega que os compradores exigem. Esse tipo de propriedade está muito em alta. A gente consegue observar aqui que metade do fundo praticamente está em São Paulo, uma parte relevante em Minas Gerais e Bahia, pouca exposição no Rio de Janeiro. Eu venho comentando bastante isso com vocês, que é uma praça que hoje vem sofrendo bastante. A gente pode observar que o VILG teve devolução ali da L'Oréal, a gente teve problema também em outros fundos de logística que tem imóveis nesse estado, uma dificuldade de vacância um pouco maior. Então, ter pouca exposição lá nesse momento pode ser interessante. O fundo tem como locatórias americanas, eu vou trazer mais abaixo detalhado só sobre esse case, mas aqui eu começo a destacar uns problemas. E eu tô com uma ideia de vídeo, se vocês gostarem, coloquem aqui que eu faço. Eu vou comparar todos os maiores fundos de logística, qual que é a exposição desse setor, desse fundo, em varejo. Porque a gente tem observado Tokstok devolvendo não, né? Sofrendo uma ação de despejo no VILG, no imóvel de Extrema. A gente tem a Marisa também com problemas financeiros, a Americanas. Então, o setor como um todo, com a taxa Selic tão alta, vem sofrendo. Então, aqui, por exemplo, a gente vê que o fundo tem 43% nesse setor, tendo como locatário Mercado Livre, tem a Magalu, tem a Americanas. Ele tem um pouquinho também, em porcentagem menor, de outros inquilinos no setor. Então, é um pouco preocupante. Claro, muito mitigado nesse caso pela qualidade dos imóveis. São imóveis muito bem localizados no estado de São Paulo ou Minas Gerais, Bahia, na sua grande maioria, o que obviamente mitiga o risco, mas não deixa de ser um problema, até porque a gente pode ver que Natura não é um varejo puro sangue, mas também depende de uma rotatividade alta de vendas, enfim. Descendo, a gente consegue ver que o reajuste do fundo está bem espalhado, mas basicamente metade do reajuste vai acontecer até o meio do ano, e depois a outra metade nos últimos 4 meses. O fundo ele fez aqui uma cessão de direitos, então ele deu um imóvel em garantia para conseguir captar 25 milhões no mercado, e ele está fazendo a expansão, se eu não me engano, com esse dinheiro de um imóvel, e aqui já é o primeiro problema. Poderia o fundo ter explicado novamente no relatório, nem que ficasse todos os meses a mesma informação do que ele vai fazer com esse dinheiro, porque tem que considerar que todos os meses entram novos investidores no fundo, então o investidor tem que conseguir, no relatório gerencial,
ter uma visão completa do fundo, dos pontos positivos, negativos, desafios, projeções da gestão. Esse imóvel é o imóvel do Grupo Pão de Açúcar, que fez a devolução. Tem até uma discussão jurídica nesse ativo e a vacância está em 100%. Isso aqui já faz um tempinho e também eu sinto falta aqui de um esclarecimento por parte da gestão. Tem novos inquilinos visitando o ativo, tem negociações em andamento, eles vão partilhar o ativo entre vários inquilinos, ou vai tentar alocar para um só, como que está o mercado, enfim, ele está aquecido para locar esse imóvel ou não. Deveria a gestão aqui ter trazido um pouco de informação para a gente. Pessoal, lembrando que é um excelente fundo. Eu estou pontuando aqui algumas coisas para melhorar, mas obviamente que é um fundo com um dos melhores portfólios do mercado. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, eu peço que deixem like, se inscrevam, lembrando que eu fiz um grupo de Telegram para justamente a gente se ajudar. Esse canal eu quero criar uma comunidade para um investidor ajudar o outro. Então lá a gente consegue trocar ideia, pontos positivos, negativos de fundo, tá bem legal. Convido vocês e espero vocês lá. Bom, aqui no final ele comenta um pouquinho sobre as Americanas. Das Americanas, ela possui um contrato de locação do imóvel Bresco Contagem, que representa 22,6% da BL do referido imóvel e 3,6% do total da receita vigente do fundo. Então a exposição é bem pequenininha. O aluguel de dezembro foi integralmente pago. A Americanas tem em haver ainda com o fundo um valor correspondente ao imóvel Bresco Resende, onde o contrato foi rescindido. Então, tem ali o pagamento de 2 parcelas que ficaram em aberto e também um valor que é necessário para os reparos de devolução do imóvel. Por fim, a gestão informa que o fundo foi listado na lista de credores, entretanto, o valor é de mais de R$ 667 mil e a gente pode observar que o valor em haver não bate com esse valor que está ali. Então, tem algumas divergências, o fundo vai acompanhar e o jurídico vai tomar as medidas cabíveis. Enfim, caminhando para o final do vídeo, o que eu posso falar sobre esse fundo? Como eu disse, é um fundo muito interessante, tem essa questão do varejo, que tem uma exposição alta, mas basicamente todos os fundos têm essa exposição mais alta nesse setor, e é algo que a gente tem que acompanhar de perto. No mais, são imóveis excelentes, inquilinos excelentes, e o relatório não acompanha a qualidade do fundo. Seria muito interessante termos aqui um relatório mais aprofundado, descrevendo os passos. Um guidance seria muito interessante também, visto que o fundo tem um impacto do galpão que está vago, tem o impacto das Americanas, então seria interessante o gestor trazer um pouco mais de previsibilidade para a gente, obviamente dentro do possível, para os seus investidores conseguirem pensar um pouco no médio prazo e até no longo prazo. Mas é isso, se vocês gostaram do vídeo, eu posto vídeo todos os dias e um grande abraço.